Bom, então, nós vamos, né, no contexto do nosso curso de participação, educação popular e promoção de saúde, a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos e reflexões que, para a gente, fazem parte do que a gente entende, compreende, conceitua por educação popular. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma apresentação, mas no sentido de vocês irem acompanhando as reflexões, tá? Deixa eu ver aqui. Eu compartilho. E vamos ver se todo mundo consegue ver. Comecei a compartilhar, deve estar chegando aí. Chegou aí para vocês? Sim. E aqui não, sabe? Sim. Apareceu. Oi? Então, vamos lá. Então, pessoal, a gente vai assim, traçar para vocês aqui alguns apontamentos e reflexões sobre a educação popular. Evidentemente, é importante deixar bem claro que não se trata da verdade absoluta, muito pelo contrário, a gente, felizmente, tem uma literatura muito vasta no campo da educação popular. A educação popular, como nós vamos falar, é um campo hoje do conhecimento, é uma teoria profunda do conhecimento. E a gente tem diferentes autoras e autores que vão dar diferentes enfoques para o tema. Eu vou compartilhar aqui algumas coisas que eu costurei a partir de aprendizados que eu fui tendo ao longo da vida e principalmente nessa nossa atualidade. Bom, pessoal, então o primeiro elemento que eu queria trazer era um ensaio de uma concepção de educação popular, se a gente pudesse falar, e aí em duas frases, inicialmente, acho que vocês estão vendo aí, né? Podemos compreender a educação popular como um fenômeno de ensino e aprendizagem, que é desenvolvido por meio de um processo pautado pelo trabalho social e útil. Esse processo tem necessariamente como ponto de partida a realidade social, suas dinâmicas, complexidades e determinações. Tem alguém com áudio aberto aí, eu estou escutando, queria pedir para todo mundo fechar. Vocês estão vendo esse slide, né? Certo. Sim. Então, tá. Então, quem falar, depois fecha. Mas eu estou pedindo feedback, porque aqui, às vezes, no meu celular, não está aparecendo o slide. Bom, então, pessoal, a primeira compreensão é essa que a gente queria compartilhar. E aí a gente vai agora, como diria assim no popular, vamos destrinchar esse conceito para a gente analisar cada aspecto dele e o que é que ele traz, o que é que ele quer dizer para a gente. Tá? Então, primeiro elemento, educação popular é um processo de ensino e de aprendizagem. Muitas vezes eu sinto que no debate da educação popular, isso às vezes é perdido de vista. A gente às vezes associa, e claro, vai ter essa dimensão, e eu já vou falar sobre ela, mas a gente muitas vezes associa a educação popular centralmente a grupos de encontro ou a processos de mobilização, de luta, e tudo isso vai fazer parte. Mas a gente não pode deixar de entender que, por exemplo, a educação popular não é igual a movimento popular, não é igual a grupo popular. Esses elementos a gente precisa ter o discernimento da diferença do que cada um é. Quando a gente está falando de educação popular, a gente está falando necessariamente de um processo de ensino e de aprendizagem, de um processo formativo. Então, a gente está falando da formação das pessoas, dos protagonistas sociais, certo? E aí, por que nós podemos e devemos falar de ensino de aprendizagem? Primeiro, porque todos e todas nós somos, como nosso mestre e referência para a educação popular, Paulo Freire, diz, fundamentalmente, a educação popular ela ensina para a gente que nós somos inconclusos e inacabados.
como se fôssemos uma obra, parece uma obra que tem aqui perto de casa um prédio que parece que não acaba de construir nunca. Eu já estou morando aqui, nesse local que eu moro há 2 anos, esse prédio não termina nunca. Nós nunca vamos terminar a nossa construção, porque nós sempre vamos ter algo a acrescentar, a aprimorar, a reorientar, a desconstruir, a reforçar, a ressignificar. Nós somos seres inacabados, somos seres inconclusos. E é por entender essa inconclusão e esse inacabamento que eu vou compreender que eu vou precisar aprender. E para eu aprender, alguém vai precisar ensinar. Outra coisa que muitas vezes se confunde nos processos de educação popular é que as pessoas têm medo da palavra ensino, ensinar, né? E aí, eu gosto muito que o mestre Zé Neto, José Francisco de Melo Neto, vem frisando muito essa dimensão da educação popular como ensino e aprendizagem. Porque a educação popular envolve o ensino também. As pessoas têm que ensinar coisas para a gente. Aí a diferença é que ninguém não tem um só que ensina e um só que aprende. Todo mundo ensina, todo mundo aprende. Entendeu? Esse é o elemento que, por exemplo, diferencia a educação popular de uma educação de perspectiva excludente, tradicional ou bancária, como o Paulo Freire mesmo chamou, onde só tem um polo que ensina ou que transfere conhecimento e só um polo que absorve, que aprende, entre aspas, porque isso não é aprendizado, o conhecimento. Não, na educação popular todos ensinam e todos aprendem, mas a gente sempre tem algo a ensinar também. Então, a gente, na educação popular, viu, pessoal? Nós não temos que ter medo de ensinar, não. Agora temos que ter a humildade de sempre aprender. Uma outra coisa importante é porque nós temos a capacidade e mais do que a capacidade, Paulo Freire fala em vocação. Até tire do slide aí, olha, a gente já mudando, tire essa capacidade, bota vocação. Paulo Freire fala que nós, como seres humanos, temos a vocação de ser mais, permanentemente. E aí, para a gente ser mais, para a gente exercitar esse ser mais, construir, lapidar esse ser mais, nós precisamos de ensino e de aprendizagem. E também o ensino e a aprendizagem vai nos servir fundamentalmente para que a gente possa ter a capacidade também de ler o mundo. Não apenas decorar palavras, decorar conteúdos pré-determinados, mas a gente tem a capacidade, e isso nessa atual conjuntura é uma das coisas que mais está faltando. Aliás, falta muito tempo no Brasil, mesmo na época em que a gente tinha governos democráticos populares ou governos progressistas, se você quiser chamar assim, que é a falta de uma formação de base, uma formação rica em criticidade, na base, em todos os segmentos, para que a gente possa ter uma leitura questionadora, curiosa, crítica do mundo que está nos cercando, no mundo onde a gente está inserido. Então, por que eu digo que isso faltou historicamente e hoje se acumula? Porque muito do que está acontecendo, da gente ter um governo de cunho autoritário, para dizer o mínimo, né? Para a gente ter uma série de processos, de retrocessos civilizatórios, sendo aceitos e incorporados por boa parte da nossa população, inclusive em âmbitos onde você julgaria que, tradicionalmente, as pessoas seriam mais críticas, como no âmbito universitário, por exemplo. Você entra nos grupos universitários no Facebook, por exemplo, você fica assustado com certas coisas que você vê lá. Então, é porque a capacidade crítica nossa de ler o mundo, de questionar, a gente deixou um pouco de lado. Isso é uma visão que eu tenho nos últimos anos. A gente concentrou em outras tarefas, eu digo a gente do campo popular progressista, e a gente, às vezes, não caprichou tanto na nossa formação de base. Precisamos resgatar isso, entendeu? Quando alguém vem com um discurso falacioso de que é preciso, por exemplo, romper o distanciamento físico na atualidade, no combate à pandemia, e porque precisa proteger a economia, e a gente aceita que as pessoas caiam nessa falácia, estamos aí caindo numa incapacidade de ler o mundo. De ler o mundo, de entender que, diante dessa pandemia, sem vacina, sem medicação, com o sistema de saúde, com as limitações que tem, nós precisamos ter o distanciamento físico. E aqui eu aprendi com a companheira do GT de Educação Popular, em Saúde, a Luanda Lima,
que não é distanciamento social, porque nós já aqui estamos nos relacionando socialmente, é um distanciamento físico. Né? O pessoal das ciências sociais não gosta desse termo distanciamento social, não. Eu aprendi com ela isso. Então, pessoal, ou seja, nós temos que questionar, que ler o mundo, que entender isso. Aí alguém pergunta, e a economia, e as pequenas empresas, né, enfim, e as pessoas autônomas, etc. Aí o governo, em vez de mandar liberar a economia e mandar as pessoas para a morte, porque mandar as pessoas para a sociedade hoje, tirando as pessoas que têm que trabalhar para sustentar os serviços essenciais, os serviços de saúde, mas mandar a população em geral para a rua é morte. E que o governo está mandando as pessoas para a morte porque o governo não quer, fundamentalmente, apoiar essas pessoas nos seus processos de proteção social. Era para o governo estar, por exemplo, garantindo para as pessoas uma série de condições para que as pessoas pudessem ficar em casa tendo seu direito à alimentação, tendo seu direito à vida, tendo seu direito a uma vida digna. E o apoio social, a proteção social deveria e poderia estar sendo aplicada fortemente nesse contexto do governo que tire dinheiro do bolso para as pessoas ficarem em casa. Mas não faz isso. Então, assim, um comentário diante dessa conjuntura, onde a gente vê muitas pessoas naturalizando aquilo que é inaturalizável, se existe essa palavra. Né? Ou seja, as pessoas naturalizando elementos anticivilizatórios. Então, tudo isso mostra para a gente que é preciso, no ensino e aprendizagem, é preciso fortalecer a nossa capacidade de leitura do mundo. Seguindo aqui, pessoal, nós entendemos que a educação popular, ela necessariamente é um ensino-aprendizagem que é um processo. Ou seja, não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Você diz, eu vou começar agora uma experiência de educação popular, porque eu acho o Paulo Freire muito legal, gostei do livro dele, vou começar amanhã uma experiência. E amanhã você já quer ver o resultado, ver tudo pronto. Não. A educação popular é um processo. Por ser processo, ele é construído passo a passo, verso a verso, tempo a tempo, sabe? Não cabe atropelamento. É um processo que vai exigir negociação, e as pessoas têm assim, muito mal utilizado essa palavra negociação. Parece que tudo que envolve negociação hoje é espúrio. A negociação é uma habilidade humana de construir consenso, é uma habilidade humana de construir uma síntese dos diferentes interesses, das diferentes perspectivas, para que um determinado processo possa seguir em frente paulatinamente. Você faz as coisas sem processo e sem ser do dia para a noite, muitas vezes você faz as coisas assim no estalar de dedo quando você é autoritário. Quando você é autoritário, no instante você resolve tudo. Porém, se você vai por uma via democrática, você precisa necessariamente fazer passo a passo, fazer negociação, sim, negociação ética, negociação para respeitar os diferentes entendimentos sobre um certo processo, um certo fenômeno. Você vai precisar entender que essa é uma construção. Você vai ter que botar ali o tijolo, o cimento, outro tijolo, vai ter que dar uma ajeitada lá para ficar bonito, tirar os excessos, tem que ter paciência, tem que saber que vai ter idas e vindas. O PNAB, por exemplo, o nosso programa de extensão da UFPB, ele já tem 13 anos de idade. Nesses 13 anos, quem aqui do PNAB participou já sabe, já tiveram muitas idas e vindas. Teve momentos de alta, momentos de baixa, mas a gente continua, né? Um curso como esse, por exemplo, eu até estava comentando ontem com os estudantes, a gente sempre quis fazer um curso como esse no PNAB. Dessa forma, assim, envolvendo várias pessoas de diferentes estados do Brasil, mas a gente nunca conseguiu. Agora a gente conseguiu, e aí a gente continua aprendendo, né? Entender que a educação popular é um processo significa entender também que ele vai lidar com imprevisibilidades, entendeu? Ou seja, é um processo que não o primeiro passo é esse, desse passo eu vou para aquele, daquele ali eu vou para aquele, do outro eu vou para o outro. Não.
ou seja, do ponto A vou para o ponto B, para o ponto C, você pode e deve planejar na educação popular, mas você pode e deve também compreender que muitas vezes o planejamento não vai dar certo. E aí é preciso respeitar essa imprevisibilidade e aprender a ir lidando com ela, sem deixar, evidentemente, de planejar. Entender que vai ter etapas dentro desse processo, que ele vai tendo uma evolução, mesmo que às vezes seja uma evolução, como eu disse, de altos e baixos, mas a história segue. Como eu disse, essa experiência, o PNAB tem 13 anos, teve idas e vindas, altos e baixos, retrocessos, avanços, mas a gente está seguindo a nossa história. Estamos, justamente com 13 anos de idade, continuando a nossa história com muito orgulho. Bom, pessoal, tem alguém com o microfone ligado, está bem alto. Alguém está com o microfone ligado. Quem é que está aí? É Lourdinha. Ah, Lourdinha, é tu, mulher? Desculpa, estou aqui tentando desligar. Que coisa boa. Bem-vinda, minha amiga. Lourdinha, para desligar, você vai clicar na tela onde está a sua imagem. Clicou, já apareceu o ícone do microfone. Eu consegui desativar, eu consegui. Lourdinha, você vai falar com a gente já já, porque você coordena esse curso com a gente. Eu falei tanto sobre você como sobre a Antônia na aula passada. Inclusive, a Antônia falou no curso com a gente semana passada. Você, infelizmente, não falou porque você teve esses problemas, né, minha amiga? Mas hoje você vai falar sim. Eu estou só terminando uma apresentação que eu comecei, aí você se apresenta, tá? Bom, pessoal, então, vocês agora estão vendo a tela aí do trabalho, né? Então, a educação popular é ensino-aprendizagem, é um processo, portanto, de ensino-aprendizagem que é mediatizado pelo trabalho. Olha só, e isso é uma coisa fundamental. Então, a educação popular não é um processo vazio que se dá do nada, nem a troco de nada, nem em qualquer contexto, ou porque eu acordei com vontade de fazer. É um processo que necessariamente se dá no contexto de uma ação transformadora, do trabalho, entendendo o trabalho como ação e criação humana para transformar a realidade naquilo da realidade que esteja oprimindo, incomodando, excluindo, né? Causando agentes impeditivos da realização humana de todas as pessoas, a gente compreendendo o trabalho como ação fundamentalmente humana de construção de superações dessas situações que eu falei agora. Então, educação popular, ela necessariamente ocorre no contexto de um trabalho, ou seja, de uma ação social, de um agir crítico, né, de uma intervenção humana sobre a realidade, de um projeto, de um programa, de um grupo, como a gente falou, de um movimento, de uma luta, ou seja, do contexto de um conjunto de pessoas, de seres humanos, diante da realidade, recusando-se a ficar passivo sobre essa realidade, mas efetivamente dizendo que é preciso trabalhar sobre essa realidade, arregaçar as mangas e construir processos efetivos de superação dos problemas dessa realidade. Isso, para a gente, significa trabalho, né? E essa ação criadora, criativa, proativa, que eu descobri recentemente que esse proativo é uma palavra muito liberal também, eu vou ver se eu acho outra, porque eu gosto dela. A gente tem que ter cuidado com as palavras, viu, gente? Mas que vai nos ajudar na intervenção humana sobre o real. E vai dar a ideia também do trabalho, gente, como experiência. Ou seja, a experiência não é só aquela dos laboratórios, né? Então, a experiência é aquele processo social e humano em que eu vou tentar exercícios e buscas de intervenção sobre o real para superar os problemas daquele real. Essa é a experiência também, na nossa compreensão. Então, a educação popular, ela é um processo de ensino e aprendizagem que, necessariamente, na nossa visão, está articulado a um trabalho, tá? E não qualquer trabalho, um trabalho que seja social,
posto que envolve o outro e a outra, envolve outras pessoas, envolve as relações constituídas entre essas pessoas, e é um trabalho útil, um trabalho que tem utilidade. Então, nós não estamos à toa, não estamos a passeio. Como a gente vai falar daqui a pouco, com esse trabalho, queremos gerar um produto. E esse produto ele precisa necessariamente ser útil para a superação daqueles problemas que a gente colocou lá diante do real, diante da realidade. Tá? Bom, e fundamental dentro daquele primeiro conceito lá que a gente colocou, associando com essa ideia do trabalho, é justamente que esse processo de ensino e aprendizagem mediatizado pelo trabalho, gente, ele tem um ponto de partida. O ponto de partida é a realidade social. Né? Então, a gente não parte de uma abstração, de jeito nenhum. A gente parte daquilo que está pulsando, daquilo que está provocando, daquilo que está mobilizando, daquilo que está, sabe, que está mexendo com a gente na realidade social concreta. Tá? Então, Paulo Freire, ele usa uma frase que eu sempre gosto de trazer, né? Que o compromisso social verdadeiro é aquele do qual os homens e as mulheres saem ensopados, encharcados de realidade. Então, a realidade social é o ponto de partida da educação popular, o ponto em que a gente sai ensopado de realidade. A gente está imerso nessa realidade. Então, o que provoca o processo de ensino e aprendizagem da educação popular, os conteúdos desse ensino e aprendizagem vão ser conteúdos úteis para essa realidade que a gente está vivendo. E essa realidade, ela é composta pelo quê? Ela é o concreto vivido, ela é composta por determinações sociais, né? Então, a realidade que cada pessoa vive não é simplesmente uma realidade estática, é uma realidade extremamente dinâmica e é uma realidade que tem determinações e influências de ordem social, econômica, cultural, política, entre outras que a gente possa pensar e a gente possa falar. E é uma realidade, portanto, extremamente complexa, e não é só bater numa fotografia que eu vou fazer um registro dessa realidade. Essa realidade, para eu entender essa realidade, eu tenho que ir escavando, aprofundando meu olhar sobre aquela realidade, porque essa realidade ela tem dimensões, tem facetas que não estão dadas numa visão simples. Exige um pensamento complexo, um pensamento profundo para entender essa realidade. Inclusive porque essa realidade inclui o sentir, o pensar e o agir das pessoas que protagonizam essa realidade. A realidade numa comunidade não é só, por exemplo, os equipamentos sociais que estão na comunidade. Por exemplo, quando fazemos na atenção primária à saúde uma territorialização, muitas vezes nós convencionamos considerar que a territorialização ela é você mapear quantas pessoas tem em cada rua, em cada bairro, quais são os equipamentos sociais que tem, qual é o comércio, qual é isso, qual é aquilo. E a gente deixa de entender como é que as pessoas daquela comunidade se sentem. O que é que elas estão pensando sobre a sua vida, sobre a saúde? Como é que é o agir dessas pessoas no cotidiano? Tudo isso faz parte do que é o território. Porque o território ele é vivo, ele é pulsante, ele é dinâmico. Ele não é um conjunto de estruturas paradas, estáticas e monolíticas. Ele tem movimento. E quem dá esse movimento para ele são as pessoas, os seus sentires, pensares e agires. E a gente tem que entender que essas pessoas têm os sentidos delas também, significados, percepções. Tudo isso faz parte desse rico, complexo e dinâmico repertório que faz o que a gente entende como real. E o ponto de partida da educação popular é essa realidade. Certo? Vamos seguindo. Deixa eu olhar aqui a hora. Certo. Bom, então, pessoal, esse processo é um processo de ensino e aprendizagem, tem um ponto de partida da realidade, mediatizado pelo trabalho. Ele tem como matéria-prima, está aparecendo aí para vocês,
da tecelagem da educação popular, a matéria-prima dessa tecelagem, que é a educação popular, constitui os saberes da vida. E eu gosto dessa expressão, que é tecida pelo companheiro Fernando Abá, aqui do nosso grupo de pesquisa em extensão popular, que não tem conhecimento científico e saber popular. A gente tem saberes da vida. E esses saberes da vida vão contemplar os saberes de experiência feitos, que todos e todas temos. Muitas vezes a pessoa fala saber popular, como se o saber popular, o saber de experiência feito, fosse apenas as pessoas do mundo popular que tivessem. Todas as pessoas, inclusive aquelas que se enquadram, entre aspas, eu boto muitas aspas nisso, no âmbito acadêmico ou no âmbito profissional, as pessoas também têm suas experiências e também têm um saber que acumulam com sua experiência. E o saber popular é esse saber que se acumula com a experiência. Então, nós temos os saberes de experiência feito e os saberes científicos. E esses saberes vão juntos dialogar para a construção de conhecimentos. Certo? E esses conhecimentos, eles vão ter a utilidade de servir para a construção de horizontes sociais, políticos, econômicos, mais humanizadores, mais emancipatórios para todas as pessoas. Então, a matéria-prima é considerar todas as pessoas do processo de ensino e aprendizagem como protagonistas, como portadoras de saberes da vida, inclusive porque esses saberes da vida vão incluir os saberes acumulados ao longo da experiência das pessoas, saber popular, também os saberes técnicos, científicos, que as pessoas também conhecem, interagem e acumulam. Dizemos também aqui que as trilhas da educação popular, pelo ensino e pela aprendizagem, devem conduzir ao desvelamento das situações limite e à construção coletiva, solidária e compromissada de inéditos viáveis para sua superação rumo a outros contextos e outras relações possíveis. Entendeu? Nesse sentido, nós queremos dizer que esse ensino e aprendizagem ele vai ser profundamente dedicado àquela leitura crítica do mundo que a gente falou lá, que nada mais é do que fazer as pessoas olhar situações limite do seu viver. Então, o que é aquilo que, como eu disse antes também, está me incomodando, está pressionando, está excluindo, está gerando processos de exclusão, de vulnerabilidade, de opressão, e como é que eu posso construir coletivamente, essa construção é coletiva, não é individual, inéditos viáveis, ou seja, caminhos e formas de superar essas situações limites. Isso vai exigir pactuação, diálogo, negociação, construção, esses inéditos viáveis. Duas categorias também freirianas, situação limite e inéditos viáveis. Seguindo aqui, gente, assim, um dos principais produtos da educação popular é necessariamente o conhecimento mesmo, a partir de sua constituição dialógica entre os diferentes saberes, compreendido como mobilizador da ação crítica, rigorosa e transformadora do real. Então, pessoal, com isso nós estamos fazendo uma linha, um fio condutor para dizer a vocês o seguinte: a educação popular é um processo de construção do conhecimento, mas não é qualquer conhecimento que nos interessa pela educação popular. É o conhecimento como mobilizador, aquele conhecimento que vai me impulsionar para uma ação crítica, rigorosa e transformadora da realidade. Aí eu aprendi com minha amiga Andréa Alice, também membro do nosso grupo estelar, o conhecimento como mobilizador. Outro tipo de conhecimento não nos interessa. O conhecimento por publicar um paper, o povo chama agora de paper, não sei que é chique, bonito. Né? Não, eu vou fazer sei lá, né? Tem gente que cria conceito para ser referenciado. Não, pessoal, a gente tem que criar coletivamente conhecimentos que sejam úteis para a mobilização de processos transformadores. É isso. Entendeu? Então, por exemplo, nós podemos ter um grupo de pessoas que, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, né, desenvolvam a prática na atenção primária, junto com as pessoas em situação de rua, por exemplo, extremamente potente, com vários apontamentos interessantes, vão escrever um artigo, vão publicar esse artigo numa revista, ou
dialogando com as outras linguagens, vão escrever uma música, divulgar essa música, para que o conhecimento que essas pessoas aprenderam na sua experiência, junto com pessoas em situação de rua, na atenção primária, possa ajudar e mobilizar outras pessoas, Brasil afora, que também estão trabalhando na atenção primária com pessoas em situação de rua. Essa é a utilidade do conhecimento. E o conhecimento, eu descubro ele na minha prática concreta. E a educação popular orienta isso, quando eu descubro aquilo que é potente, aquilo que eu achei, aquela metodologia, aquele jeito de fazer que eu achei interessante, que eu achei pulsante, que eu achei vibrante, eu aprendi com aquilo, eu vou compartilhar com a comunidade, com o Brasil todo, com o mundo todo. Ao mesmo tempo, aquilo que não deu certo, aquela aposta que eu fiz e não valeu a pena, eu aprendi também com os erros, vou compartilhar, isso é conhecimento, entendeu? Então, seguindo em frente, para a gente, pessoal, então, o desenvolvimento das práticas de educação popular é mediatizado por metodologias caracterizadas por elementos como... Agora, eu não vou falar de cada um, porque são muitos, mas alguns elementos que vão orientar como fazer a educação popular, a metodologia, o seu percurso, a sua forma de construção. Nós temos aí o diálogo, a participação, construção compartilhada do conhecimento, a organização, a amorosidade, a criticidade, a politicidade, entre outros elementos que poderiam estar aí. Tá? Quem puder ir completando esse quadro também vai editando ele, completando, nós vamos mandar para vocês. Bom, pessoal, indo aqui para a finalização dessa intervenção, nós não podemos deixar de considerar também que no processo do seu TA, a educação popular pressupõe a construção de relações sociais e humanas baseadas na solidariedade, na complementariedade e na cooperação. Então, pessoal, a educação popular não é um processo apenas objetivo, como uma fábrica, onde eu vou construir um produto. Talvez a minha fala até agora deu, assim, pareceu isso. Mas nesse processo, a educação popular necessariamente enlaça, permite, enseja a construção de relações sociais e humanas libertárias, humanizadoras, entendeu? Então, no próprio processo de fazer educação popular, a gente se redescobre na nossa situação, na nossa humanização e na nossa relação com o outro e com a outra. Como continua aqui o slide, são laços humanos, encharcados de humanização, de alteridade, de autonomia, de vínculo afetivo, de companheirismo. O vínculo afetivo, Matheus está devendo para o Brasil todinho publicar a dissertação dele, viu, Matheus? Vou cobrar na frente de todo mundo. Matheus tem um texto maravilhoso, viu, gente, sobre o vínculo afetivo. Cobrem dele que ele publica. Está maravilhoso. Eu ajudo ele, eu orientei o trabalho dele. Tá certo. Mas ele fez reflexões super potentes. E vai muito nesse sentido. Então, fazer educação popular, ele constrói sociabilidades que se pretende conquistar lá na frente, por ocasião da transformação social, mas que podem e devem ser experienciadas desde já, no interior das práticas e das experiências. Então, se você quer uma sociedade sem autoritarismo, você não pode ser autoritário agora, na sua prática de educação popular. Se você quer uma sociedade pautada pelo respeito, pela reciprocidade, pela solidariedade, você tem que experimentar suas relações sociais desde agora, desde já, na sua experiência concreta. Estão entendendo? Já estou vendo a hashtag Publica Matheus. Eita, Matheus, acho que vai ficar atrás no Twitter. Publica Matheus. Eu acho que esse é o empurrãozinho que está faltando, viu, para você fazer. Aí, sabe o que é isso, minha gente? A gente, quando termina um trabalho de dissertação, de tese, ou de pesquisa, mesmo nos movimentos sociais, às vezes a gente quer ficar lambendo muito aquele material que a gente fez, aquela cria que pariu, entendeu?
Não ando muito, não. Bota a cria na vida, para as pessoas conhecerem, entendeu? Não fica... Porque, olha, toda vez que você for olhar um trabalho que você escreveu, você vai querer rever, reorientar, mudar, não tem jeito. Mas isso você vai fazendo em outros lugares da vida, entendeu? Então, hashtag Publica Mateus. Vamos botar aí no Trending Topics. Então, pessoal, voltando ao nosso foco, nós efetivamente precisamos compreender que a educação popular ela constrói outras sociabilidades, outras formas da gente se relacionar, pautadas por uma ética humanizadora, certo? E aí, ó, seguindo aqui, temos também que ponderar o seguinte: por sermos todos e todas protagonistas, por sermos inacabados e inacabados, por estarmos permanentemente sob a determinação de profundos processos sociais, políticos, econômicos, culturais de exclusão, por haver sempre diferentes caminhos e possibilidades de pensar e de agir, poderá e deverá haver conflitos e contradições nessas relações. Então, a gente não pode achar que a educação popular é a pedagogia dos ursinhos carinhosos, viu, gente? Quem é da época do ursinho carinhoso aqui sabe o que é que eu estou falando, tá? Então, a educação popular não é você sair, ser popular, como diz Zé Neto, não é sair dando beijinho e abraço em todo mundo, não. É pautar-se por todos esses elementos que a gente falou aqui, mas entender também que no processo vai haver conflito, né? Onde não tem conflito e não tem contradição, onde não aparece briga, é porque tem alguém que manda e outro que obedece. Quando todas as pessoas num determinado processo são protagonistas, tem uma hora que vai dar o choque mesmo. Faz parte, é da condição humana nossa, entendeu? Então a gente precisa não escamotear, nem esconder, nem varrer a poeira para debaixo do tapete. Precisamos aprender com os conflitos, aprender com as contradições, respeitá-los e compreendê-los. E entender que, como diz nesse próximo slide, o diálogo vai nos ajudar a mediatizar os conflitos. E Paulo Freire, magistralmente, nos orienta como dialogar na pedagogia do oprimido. E outro elemento importante é que o elemento chave nessa direção é a coerência ética e estética, que irá mediatizar as contradições. Ou seja, a educação popular, pessoal, ela não pode apenas ser educação popular no discurso, ela tem que parecer, mostrar essa educação popular na prática. Ela tem que se corporificar em procedimentos, em dinâmicas, em atitudes e posturas no concreto. Então, não adianta eu dizer que eu sou um educador popular sensacional e maravilhoso, ficar falando como eu estou aqui 1 hora quase, sobre educação popular, e chegar lá no PNAB e fazer tudo o contrário do que eu estou fazendo. Então, a minha prática, nas minhas relações com os companheiros e companheiras do PNAB, que é a minha experiência de base, ela precisa esteticamente demonstrar minha atitude ética como educador popular. Compreende? Então, isso vai nos ajudar, não nos vai impedir de ser contraditório, porque a gente está querendo fazer educação popular num sistema capitalista. Nós não só estamos querendo, como estamos fazendo, e vamos continuar fazendo, porque o sistema não vai mudar pela vontade da gente. Então, a gente sempre vai conviver com contradições nossas, dos companheiros, das companheiras, etc., das instituições. Agora, a gente vai precisar lidar com essas contradições e buscar sempre a ética e a estética. Opa! Aqui, ó. Finalmente, pessoal, eu digo a vocês que a educação popular visa, como horizonte imediato, a construção de contextos de diálogo. Então, o que é que a gente pode construir mais rapidamente com a educação popular? É justamente os contextos de diálogo, é criar espaços favoráveis ao diálogo, ao ensino e aprendizagem, processo formativo, pesquisas, estudos, relações humanas, de trabalhos sociais humanizadores, solidários, emancipadores. Nós podemos começar isso no serviço de saúde, no serviço de proteção social, na escola, no movimento social, no movimento comunitário, na comunidade. A gente pode começar esses processos. Em cada uma de suas experiências, a educação popular detém objetivos de base e intencionalidade política fundante, quais sejam a transformação social,
a felicidade humana, a emancipação humana, social e política, a superação de todo agente impeditivo da promoção humana, constituindo como intencionalidade cristalina aquilo que é definido por Alder Júlio Ferreira Calado, uma sociedade culturalmente diversa, politicamente igualitária e socialmente justa. Esse é nosso horizonte inegociável. Isso aí na educação popular nós não negociamos, não. E aí, quais são os espaços para desenvolver a educação popular? Quais são os espaços? Tem espaço para fazer? Não. O espaço, quem vai dizer, é a demanda daquele real, da realidade que a gente falou. Então, você pode fazer educação popular no pós-doutorado, no doutorado, na graduação, no movimento social, no serviço de saúde, na secretaria de saúde, na gestão, na ponta, no serviço de atenção social, enfim, na escola pública, nos vários espaços, nos movimentos sociais, enfim. Porque o que vai definir a educação popular, eu acho que isso ficou evidente na minha fala, não é o público, nem é o contexto, mas é a concepção ética, estética, teórica e metodológica. Estética, quando eu falo, é a forma como aquela experiência está se expressando. Entendeu? É a estética dela. Por exemplo, qual é a estética da reunião do presidente com seus ministros? É uma estética, né, dialógica, humanizadora? Não é, né? Então, é aquilo que a gente olha, a estética do processo. Quando o processo é dialógico, a gente vê, a gente consegue ver, enxergar. É isso que eu estou falando de estética. Então, pessoal, a educação popular, ela tem uma profunda teoria do conhecimento. Ela é uma profunda teoria do conhecimento na educação, na pesquisa e na ação social. Agora sim, para encerrar o último slide, essa teoria do conhecimento, ela tem dimensões fundantes, que organizam tudo aquilo que eu falei anteriormente para vocês. Tem a dimensão da origem, então aquilo como eu disse, o seguinte, não... O ser popular não é necessariamente ser feito nas classes populares, mas o fazer da educação popular. Essa teoria da educação popular, ela teve uma origem na sua construção, que foi nas classes populares, junto com as trabalhadoras e com os trabalhadores, junto com a luta social, com as ações de solidariedade, com a criticidade política profunda. Então, a educação popular não nasceu do nada. A educação popular nasce a origem das classes, das lutas populares. Então, a educação popular tem uma dimensão, sim, de origem. Por mais que essa origem não significa que você não possa fazer educação popular dentro das instituições. Tá? A educação popular tem uma dimensão de metodologia, que é os procedimentos, é como é que eu organizo o processo. Que essa metodologia seja permeada, como a gente falou antes, por elementos como participação, diálogo, emancipação, problematização, pessoas complementaram aí, criticidade, etc. E, finalmente, a educação popular nos traz uma dimensão de intencionalidade. Onde a gente quer chegar? A gente quer chegar com algo, com o processo de educação popular. Nós temos uma opção na sociedade e recusamos a neutralidade. Então, qual é a nossa opção? Onde queremos chegar? Na emancipação humana, em processos permeados pela humanização, na justiça social para todas as pessoas, para que todas as pessoas tenham acesso garantido, pleno e restrito a seus direitos sociais e humanos. Tenham liberdade, não a liberdade do liberalismo econômico clássico, mas tenham a liberdade de exercitar o seu ser mais, conforme queiram ser e desejem ser, desde que esse ser não elimine o ser do outro. Porque não adianta eu querer exercer minha liberdade e exercer o meu ser mais, se o meu ser mais vai exigir o ser menos do outro e da outra. De maneira nenhuma. E, como sempre encerra dizendo o nosso mestre Zé Neto, felicidade, né, gente? Ele está fazendo isso para todos e todas sermos felizes, mas com uma condição. Não adianta eu ser feliz e o outro está lá infeliz, excluído, oprimido, vulnerabilizado. Aí a felicidade minha já perde a graça. A felicidade boa é aquela que é compartilhada e amplamente socializada. Então é isso, pessoal. Vamos ao trabalho. Essa é uma primeira reflexão que a gente queria compartilhar com vocês. Tá? Perdão aí por ter me excedido, mas acho que foi legal para fazer
o fechamento total da ideia que eu tinha pensado. E agora a gente vai para os grupos. Eu acho que a cabeça de vocês está fervilhando de ideias e de comentários. Agora nós vamos para as salas específicas, cada pessoa já sabe qual é a sua sala, e vocês vão continuar o diálogo lá. E eu vou pipocando de uma sala para outra. Pode ficar olhando, vai entrar Pedro Cruz entrou, tá? Eu vou ficar passeando entre as salas. Um grande abraço, obrigado pela escuta. Vou mandar o slide para vocês. Pessoal, então agora a gente pode ir indo para as salas de vocês, suas respectivas salas. Aí podem sair daqui, se quiser. Todo mundo já tem o link, né, da sua sala, né? Já. Ingrid, o plano é ir até a 4h10, 10 minutos de intervalo, voltar para cá 4h20. É isso mesmo? Isso. Bem lembrado, Bruno. Vamos até 4h10 nas salas, damos um intervalozinho para tomar um café, uma água, dar uma esticada até 4h20, e 4h20 a gente volta para a sala Paulo Freire, que é a principal. Ingrid, acho que você pode parar a gravação, porque fica só esse período aqui na gravação, não fica uma gravação tão longa, e depois a gente pode compartilhar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Para onde é que eu vou? Tonha, é tu, Tonha? tu ficou na sala de Eulina, não foi da outra vez? Tu ficou com quem? Com o Bruno? Da outra vez eu fiquei na sala de Bruno. Qual era a sala de Bruno? É a de Palmira, é? Eu não sei. Pedro. É a sala Palmira Lopes, Antônia. Só um minutinho. Eu vou te passar no teu zap o endereço dessa sala e tu sai dessa e entra na que eu vou te passar no zap, tá? Ok. Tu vai ficar lá comigo. Valeu. Pedro, não é de Palmira, não. Não é de Palmira, não. Ingrid. Mas ela não ficou da outra vez lá? Espera aí, calma, Sim. que meu computador tá travado. Calma, eu tô tentando parar a gravação ainda. Antônia tá na sala de Bruno, a sala de Bruno não é de Palmira. Peraí, tem alguém falando, eu vou ouvir um segundo. É Joyce Alfradíquio. Eu não tenho sala. Eu estava sem celular semana passada. Deu e-mail? A sala de Bruno é João Francisco de Souza. Eu já peguei